Pessoal, sejam bem-vindos a essa videoaula da disciplina de Laboratório de Circuitos Eletroeletrônicos do Coptec UFMG. E nessa aula nós vamos falar um pouco sobre o circuito paralelo, o circuito resistivo, em uma breve revisão das suas características. E aí, para isso, a gente vai usar algumas simulações, alguns vídeos, para ilustrar o nosso estudo. Bom, pessoal, antes de nós entrarmos diretamente no tema do circuito paralelo, eu queria mostrar uma simulação, vou deixar a referência aqui do vídeo para vocês, em que nós podemos visualizar o funcionamento da conhecida já nossa lei de Ohm. Então, o que a lei de Ohm diz? Ela relaciona uma tensão no resistor com a resistência desse resistor e a sua corrente. Então, aqui o circuito ilustrado, ele tem uma bateria como fonte de tensão, uma pilha, e tem um elemento resistivo representado aqui. E os circuitos, os condutores do circuito são ilustrados através dessas chapas metálicas em amarelo. Então, como a gente vê, o terminal 1 do resistor, ele está conectado à bateria, ao positivo da pilha, através dessa primeira chapa, e o negativo da pilha está conectado ao terminal 2 do resistor. E aí, como a gente já estudou anteriormente, a fonte, essa pilha, fonte de tensão VCC, provoca no circuito uma diferença de potencial. Então, ela fornece aqui uma elevação do potencial elétrico. Então, existe uma diferença de potencial elétrico entre o mais e o menos da fonte, representada por esse degrau, essa diferença de altura mesmo. E aí, essa diferença está relacionada com uma força elétrica produzida por essa fonte de tensão. E essa diferença de potencial ela é aplicada no elemento resistivo. Então, olha, o resistor ele está exatamente entre esse potencial, né? Essa diferença de potencial aparece aqui entre os terminais do resistor. E aí, como consequência disso, circula uma corrente representada pelo fluxo dessas bolinhas vermelhas. Então, o que a gente vai ver aqui? Então, quando a gente tem uma situação com um V fixo e um R fixo, a gente tem um certo valor de corrente I. E aí, quando a gente simula, a gente vê o fluxo dessas cargas e a velocidade dessa passagem dessas cargas, ela indica, ela dá a ideia, então, da corrente elétrica. A corrente elétrica é carga por tempo. Então, tem a ver, né, depende dessa velocidade com que as bolinhas atravessam o circuito. E aí a simulação vai mostrar como que nós podemos alterar essa corrente. Então, o primeiro jeito é modificando a tensão. A tensão ela vai ser aumentada, aumentando-se aqui, introduzindo-se em série uma segunda pilha. Então, a tensão da fonte ela vai ser duplicada. E é isso que acontece nessa ilustração. Observem que o degrau, a diferença aumentou, ou seja, a minha nova fonte, que é a somatória dessas duas fontes, né, da tensão das duas fontes, ela provoca uma diferença de potencial maior aqui, o dobro, e essa diferença aparece no resistor. Tá vendo? Então, esse degrau aumenta e, consequentemente, a corrente elétrica vai aumentar. Se nós pegarmos a lei de Ohm, I é V sobre R. Então, se o R permanece constante e a gente aumenta o V, a corrente aumenta. Então, esse aumento ele é ilustrado pela velocidade maior das bolinhas. Se nós rodarmos aqui, a gente percebe que elas vão passar mais rapidamente. Então, a gente tem uma corrente elétrica maior nesse caso. Tudo bem? Então, o valor da corrente pode ser associada a essa velocidade do fluxo de bolinhas. Uma segunda maneira, então, de se modificar a corrente do circuito com um resistor somente é alterando a resistência e mantendo a tensão igual. E é isso que a gente vai fazer agora na próxima situação. Então, a simulação vai mostrar exatamente isso. O resistor ele vai ser alterado
E aí, como que isso é feito? A ilustração é de que quando eu diminuo esses dentinhos, essa inclinação dos dentes do resistor, essa diminuição, ela facilita, é como se ela facilitasse a passagem, a descida das bolinhas. E aí, isso dá uma ideia do que é a resistência, né? Quanto menor a resistência, menor a dificuldade da passagem das cargas. É uma representação. Quanto maior a resistência, quanto maior aqueles dentes, aquela depressão causada pelos dentes, maior a dificuldade das bolinhas passarem. E aí isso mostra uma resistência maior. Então aqui o que foi feito foi uma diminuição da resistência e a fonte aqui é a mesma daquele caso original, uma pilha só. E aí o que acontece? Olha, a corrente também aumentou. Se nós compararmos com aquela situação inicial, nós temos uma corrente maior, porque o fluxo de bolinhas, né, que a passagem delas, ela está mais rápida do que nesse caso inicial, onde a gente tinha uma corrente menor. Então, quer dizer, nós, naquela situação, né, diminuímos a resistência para aumentar a corrente. Então, se nós lembrarmos da lei de Ohm, I é igual a V sobre R. Então, se eu diminuo R, eu também consigo aumentar o I. Então, isso é importante para a gente entender o funcionamento dos N circuitos que nós vamos estudar daqui para frente. Então, só para lembrar da expressão da lei de Ohm, a gente tem V, que é a tensão igual a RI. Então, V é a tensão no resistor, é um VR, e R é o valor da resistência e I é a corrente que passa através deste resistor. Então, no primeiro caso, então, a gente está querendo alterar a corrente. E aí, no primeiro caso, o que é feito é o aumento da tensão da fonte. Consequentemente, se nós isolarmos, então, aqui a corrente, a gente tem que a corrente é um VR sobre R. Então, se eu aumento a corrente e mantenho o resistor constante, aqui, constante, a gente aumenta também a corrente. É o que a gente fez quando nós dobramos, introduzimos uma segunda pilha no circuito. Quando a gente mexeu na resistência, então vou colocar aqui novamente a expressão, o que foi feito? Foi feita uma diminuição do valor da resistência. Então, a representação lá mostra primeiro uma resistência com os dentinhos maiores, mais inclinados, e uma outra resistência assim. Então, aqui, ó, esse R1, aqui a gente teria um R2, o R1 é maior do que R2. Então, o que foi feito foi uma diminuição do R, mudando de R1 para R2. E aí, o que a gente teve? Se a gente diminui a resistência, mantendo a tensão constante, a gente tem um aumento da corrente. Então, a corrente ela passa aqui na resistência menor, a corrente que passa na resistência menor é maior, então eu aumento a corrente. Então, é o que foi ilustrado ali com aquela mudança na representação do resistor. Bom, aqui a gente tem uma outra simulação no mesmo canal, na mesma referência, mostrando o circuito paralelo. Aqui a gente tem 3 lâmpadas representando 3 resistências e observem como que elas estão conectadas. Aqui a gente tem uma chapa, né, uma continuidade aqui de condutores ligando todos os pontos iniciais das lâmpadas, das resistências. Então, esse andar, digamos assim, esse degrau, toda essa chapa em lilás, ela está conectada no positivo da fonte. Então, nós sabemos que todo esse trecho de condutores, toda essa conexão está no potencial da fonte. Digamos que a fonte tenha 10 volts. Então, todo esse trecho em lilás tem o mesmo potencial de 10 volts. Lembrando que não tem queda de tensão entre esses trechos ligados por condutor.
por condutores elétricos. O condutor, idealmente, ele tem resistência zero. Então, entre um pedaço e outro de um condutor, não tem queda de tensão. Então, a tensão, o potencial é o mesmo. Então, observem que, olha, todas as lâmpadas, o início delas, o primeiro terminal, estão conectados no mesmo ponto, em termos de potencial elétrico, e os seus terminais, os seus segundos terminais aqui, os seus terminais finais também, eles são conectados no andar de baixo, aqui representando o potencial 0 volts, que é a nossa referência, que é o negativo da fonte. Então, a diferença de potencial aplicada entre todas as lâmpadas ou todas as resistências é a mesma. A tensão, olha, a gente tem a mesma tensão aplicada às mesmas resistências, a todas as resistências. Se as resistências forem iguais, forem o mesmo R, se a gente tem mesma tensão aplicada em mesmo valor de resistência, a gente vai ter correntes iguais passando, atravessando essas lâmpadas, ok? E aí, isso é dado pela lei de Ohm. Se nós tivermos resistências diferentes, o que vai acontecer é que cada lâmpada, cada resistência vai drenar, digamos assim, uma corrente diferente da fonte. E aí a gente pode calcular esse valor da corrente em cada lâmpada através da lei de Ohm também. Bom, nós temos então aqui a representação do circuito paralelo, 3 resistores representando as lâmpadas da simulação ligados, todos os seus pontos iniciais, então, no mesmo potencial. Então, eu vou colocar aqui destacado que todo esse trecho aqui, em lilás, como estava lá na nossa simulação, ele está no mesmo potencial. Então, todo esse trecho de condutores, ele tá, se a gente fosse marcar aqui, vamos colocar um exemplo de uma tensão de 10 volts, para a gente ter um valor. Então, vamos colocar aqui 10 volts, o V da fonte, igual a 10 volts. Então, essa marcação em lilás equivale a um potencial de 10 volts. E todo mundo que tá, e todos esses pontos aqui finais, né, a gente sabe que também estão no mesmo potencial. A gente pode aqui destacar também, colocando um negrito. Então, a gente sabe que esses trechos também estão conectados no mesmo ponto de potencial, que é o terra, ou 0 volts. Então, a gente pode, inclusive, representar essa referência de potencial aqui através do símbolo terra. Então, todas essas resistências estão... Qual que é a DDP, ou a voltagem? Então, a diferença de potencial é 10 menos 0, que é 10 volts. Então, todos esses resistores estão submetidos a essa voltagem, ou diferença de potencial. Se os resistores forem iguais, a gente vai ter, então, 3 correntes iguais aqui, atravessando essas resistências. E aí, a gente pode colocar da seguinte maneira. A gente vai ter se R1 é igual a R2, que é igual a R3, a corrente, vou calcular aqui para o I1, que é essa corrente que está descendo aqui em R1. O I1 vai ser a tensão do resistor, então lei de Ohm. A lei de Ohm é V no resistor. Então, isso aqui é o V da fonte, né? A DDP da fonte, o V total. Então, a lei de Ohm, V no resistor é igual a R vezes I nesse resistor. A gente pode também colocar o índice aqui para lembrar. Então, o I1 é VR1 sobre a resistência R1. Mas quem é o VR1? É a diferença de potencial de 10 menos 0, que é a própria diferença de potencial da fonte. Então, é 10 volts, como a gente viu aqui. Então, é 10 volts sobre um R1 qualquer. Vamos supor que a gente sabe que esse valor aqui também é 10 ohms.
Então, sobre 10 ohms, a gente vai ter uma corrente I1 igual a 1 ampere. E como as três resistências são iguais, a gente sabe que I1 é igual a I2, que é igual a I3. Agora, se as resistências forem diferentes, a gente vai ter correntes diferentes. Então, vamos colocar aqui, vamos colocar R1 igual a 5 ohms, R2 igual a 2 ohms e um R3 igual a 1 ohm, por exemplo. O que a gente vai ter? Três correntes diferentes. Então, I1 vai ser VR1 sobre R1. E aí, a gente vai ter o mesmo 10 volts, só que agora sobre 5 ohms. Então, isso aqui vai me dar uma corrente de 2 amperes. O I2 vai ser diferente nesse caso. A gente vai ter VR2 sobre R2, mas observem que os V's sempre são iguais, o circuito é paralelo. Então, a tensão aqui ela é a mesma para os três resistores sempre. Então, aqui vai ser a mesma voltagem, e aqui é a resistência de 2, dando um resultado de 5 amperes. Ok? E aqui o I3 vai ser o VR3 sobre R3. E aí, a gente tem 10 sobre 1, resultado 1 ampere. Então, nesse caso, olha, a gente tem três correntes diferentes. O que acontece? Então, aqui a gente pode representar também o I2 e o I3. Uma característica também do circuito paralelo é que a corrente que sai da fonte, que a gente chama de corrente total, é a corrente que passa aqui, olha, saindo do positivo da fonte, ela sempre é a soma das correntes que passam através dos resistores. Isso, depois a gente vai ver com mais calma, é a lei de Kirchhoff das correntes. Então, lei de Kirchhoff das correntes. Se a gente considera esse ponto lilás o mesmo ponto de potencial, então vamos colocar aqui, marcando um pontinho mesmo, o que acontece? A corrente que entra nesse ponto, então vem uma corrente do positivo, e aqui ela encontra um ponto. É como se ela estivesse fazendo essa seguinte coisa, vou colocar essa representação que ela pode ajudar também. É como se ela tivesse vindo uma corrente total, e aí ela encontrasse aqui três caminhos, três possibilidades de caminhos. Então, olha, a gente tem uma corrente que vem aqui, outra aqui, né? E aí, os três resistores em paralelo. Então, é um outro jeito de enxergar essa divisão da corrente total entre três correntes, então. Então, é como se ela estivesse fazendo isso aqui, olha. Ela encontra um ponto de separação aqui. Então, ela vem da fonte, uma corrente total, IT, e aqui ela encontra essa possibilidade de vir uma parte dos elétrons para cá, outra parte para cá, outra parte para cá. E como que a gente sabe a quantidade que vai vir? Exatamente fazendo o que a gente fez, calculando a tensão sobre cada um dos valores de resistência. Ok? Aí a gente vai achar o I1, I2 e o I3. E o que é essa lei de Kirchhoff das correntes, que a gente pode conhecer como LKC? O que ela diz? Que a corrente que sai da fonte, ela sempre vai ser igual à soma das correntes dos resistores. Ou seja, a corrente que vem total lá da fonte e encontra esse ponto aqui de derivação, esse nó que a gente chama, ela sempre vai, essa corrente total, ela sempre vai ser a soma das correntes
dos ramos que a gente fala, tá? Os ramos são esses caminhos que consistem, né, em cada um dos elementos, aqui no caso, os elementos resistivos. Então, cada resistor ele fornece um caminho diferente. Então, a gente tem I1 mais I2 mais I3, sempre vai ser igual ao I total, ao I que sai da fonte. Tudo bem? Então, nesse primeiro caso, onde a gente tinha I1 igual a I2, que é igual a I3, quem era o I total? O I total seria I1 mais I2 mais I3, que é 3 vezes aqui 1 ampere, que é 3 ampere. Aqui nesse caso, com o R1 igual a 5, R2 igual a 2 e R3 igual a 1, a soma das correntes seria 2, 5, mais 1, 8 ampere. Então, a nossa corrente total mudaria de valor aqui para 8 ampere. Tudo bem? Então, resumindo aqui as características do circuito paralelo. A tensão nos resistores é a mesma. Então, a tensão nos resistores é a mesma tensão provocada pela fonte, né? A fonte, ela causa essa diferença de andares, né? Como a gente viu na simulação, de patamares de potencial. E aí, a tensão é igual, mas a corrente, os elétrons que descem aqui não são os mesmos que passam por aqui, não são os mesmos que passam por aqui. As correntes são diferentes. Mesmo aqui nesse caso que a quantidade é igual, mas aquele elétron que passa aqui não é o mesmo que passa aqui, não é o mesmo que passa aqui. Tá? Uma parte da corrente total ela vem para cá, vamos colocar aqui. Outra parte, né, desse grupo de elétrons, digamos assim, passa para cá e a outra parte passa por aqui. Tudo bem? Então, se as resistências forem iguais, a gente vai ter valores de corrente iguais, e se forem diferentes, aí a gente vai ter que calcular cada corrente em cada ramo, que é representado, então, por cada resistor. E a lei de Kirchhoff das correntes é essa expressão que mostra que a corrente que sai da fonte, que é drenada, a corrente total que o circuito todo exige da fonte, né? Ela é sempre a soma das correntes que vão aqui para cada resistor. Tudo bem? Bom, falando um pouco sobre medição de corrente, nós medimos corrente através do amperímetro. E aí, nós podemos usar o símbolo de amperímetro que nós já conhecemos, que é esse símbolo redondo com a letra A. E aí, a gente pode marcar aqui o ponto de entrada como um ponto mais e o ponto de saída como um ponto menos. Então, onde a corrente entra é positiva, seria aqui a ponto de prova vermelha, né? A gente pode colocar até de vermelho aqui. E a ponto de prova preta do meu amperímetro é onde a corrente sai. Então, como que eu faço a medição aqui de 1, e 2 e 3? Eu tenho que ligar o amperímetro em série com o resistor. Então, eu tenho que abrir o circuito, inserir o amperímetro para fazer a medição. Então, redesenhei o circuito aqui para ficar mais fácil de mostrar a medição. E aí a gente pode colocar a mesma tensão aqui da fonte. Lembrando que essa diferença de potencial, ela aparece aqui nos resistores. A mesma tensão V, ela aparece aqui, ok? Então, a gente pode até marcá-la se a gente quiser, mas a gente também pode deixar um pouco mais livre aqui o desenho, para a gente entender a medição de corrente. Então, o que acontece? Qual que é o caminho da corrente? Sai uma corrente total, ela sai aqui do positivo da fonte, ela passa aqui nesse trecho. Observem que aqui, ó, o único caminho que ela tem é sair do positivo da fonte e passar nesse trecho aqui de condutor. Aí aqui, ó, ela encontra aquela divisão, aquela possibilidade de se dividir em 3 correntes. E aí vem uma corrente 1 para cá, para o R1, e 2, e a corrente I3 por fim. Aqui a gente tem 1 e 3. Aí essa corrente 1, por exemplo, ela atravessa o resistor R1 e ela chega nesse ponto final aqui de R1. E 2 também, olha. Ela chega, atravessa R2 e passa aqui.
e essa aqui também. Então, onde que a gente pode enxergar cada corrente? Aqui é a corrente total, IT, e aqui também IT. E olha só, observem que aqui, olha, a corrente desce a corrente I2 e aqui desce a corrente I3. Então, a corrente I3 aqui, teoricamente, está passando para cá. E aqui também tem um I2. Correto? E aqui, então, a gente tem uma corrente que é I2 mais I3. Concordo? Essa corrente I2, ela se soma com I3 e elas passam por esse trecho aqui, né, formando I2 mais I3. E aí, essa corrente I1 também desce por aqui. E depois desse nó, o que acontece? Quem passa aqui é I2 mais I3 mais I1, ou seja, é o próprio I total. Então, o I total, ele também passa aqui. Então, para resumir, o que a gente precisa saber? Por exemplo, se eu preciso medir a corrente total do circuito, onde que eu vou ligar o meu amperímetro? Onde que eu devo, como e onde eu devo posicionar o meu amperímetro? Então, eu devo posicionar o amperímetro ou nesse trecho, aqui, nesse primeiro trecho, a gente pode até marcar aqui de uma cor diferente, né? Ou nesse trecho, qualquer posição aqui, ou aqui, nesse trecho de condutor. Qualquer lugar que eu inserir esse amperímetro, eu vou medir a corrente total aqui. Então, aqui, ó, como que a gente vai inserir esse instrumento? Eu vou limpar, eu vou apagar aqui para ficar um pouco mais limpo. Então, o que a gente deve fazer? A gente deve interromper o circuito, desconectando o cabo, né? Se fosse aqui um cabo ligando mais a esse primeiro ponto, a gente desconectaria esse cabo e introduziria o amperímetro. Então, o que eu vou fazer aqui é como se a gente estivesse desligando o cabo, desconectando esse cabo. Aí eu vou ligar o amperímetro. Como que eu vou fazer isso? Eu vou colocar o positivo. Então, vou desenhar aqui primeiro meu instrumento, meu amperímetro. Aí a ponta de prova positiva, ela vai ser conectada aonde a corrente está entrando. Então, eu estou considerando que a corrente total está entrando aqui. E a ponta de prova negativa, ela vai ser ligada onde eu estou considerando que a corrente está saindo. Então, eu coloco negativo aqui. Então, aqui eu estou exatamente medindo o I total. Ok? Para medir o I1, como que eu ligaria o amperímetro? Então, eu faria a mesma coisa, eu interromperia esse trecho de condutor ou aqui embaixo. Tá vendo que tanto nessa parte, que eu vou destacar de cor diferente. Vou pegar uma cor melhor. Tanto nesse trecho quanto nesse trecho, quem que está passando? Está passando I1. E aí, a gente pode interromper tanto aqui na entrada do resistor quanto aqui no final. Então, vou fazer interrompendo o circuito aqui para introduzir o amperímetro em série. É como se ele fosse um resistorzinho mesmo em série com esse daqui. É assim que a gente liga o amperímetro no circuito. A corrente tem que passar através dele. Então, vou apagar aqui só para ficar um pouco mais limpo. Então, aqui eu estou colocando um amperímetro para medir I1. Então, vou desenhar aqui o meu instrumento, representar pela letra A. E aí, a ponta de prova positiva, ela entra aqui, ela é ligada no ponto onde eu estou considerando que a corrente vai entrar. E a ponta de prova negativa, vou apagar mais um pedaço aqui, ela é ligada no ponto onde eu considero que a corrente vai sair. Ok? Então, eu interrompo o circuito, ligo o amperímetro e reconecto os cabos. E a mesma coisa eu faço para as outras duas correntes. Então, essa corrente aqui, que eu vou medir nesse amperímetro, é exatamente o I1. E aí, se eu quero medir I2, eu faço a mesma coisa. Interrompo esse circuito, né? Aqui no caso eu estou apagando, mas lá era na montagem, a gente tem que desconectar o cabo. Então, desenho aqui o meu instrumento, correto? Aí aqui, ponta de prova vermelha, no positivo.
e ponta de prova preta, onde eu estou considerando que a corrente está saindo. Tudo bem? Mesma coisa que eu faria para o I3. Posso medir o I1 aqui no final também? Posso, olha. E também para os outros resistores eu poderia fazer isso. Vou apagar novamente aqui para limpar o desenho. Então, eu poderia conectar esse amperímetro aqui, da mesma forma, ó. E aí, a mesma coisa para as outras medições. Eu poderia colocar o amperímetro 2 aqui para medir I2 nesse trecho, que a gente pode marcar aqui também. Então, qualquer um desses trechos, ó, aqui em verde, poderia ligar aqui ou aqui nesse trecho todo para medir I2. E aqui eu poderia ligar em qualquer lugar o meu amperímetro para medir I3, ou aqui ou aqui. Tudo bem? Então, com isso, a gente já é capaz de fazer as medições na placa ou na simulação, posicionando corretamente os nossos amperímetros. Tudo bem? Então, é isso. Até a próxima e obrigado.